E aqui estão os palpites de domingo, dia 4/5. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Brasileiro. Grêmio contra Santos. O Grêmio é o 18º e o Santos 19º. Nos últimos 5 jogos o Grêmio empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Santos venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 9. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Vasco e Palmeiras. O Vasco é o 11º e o Palmeiras 2º. Nos últimos 5 jogos o Vasco empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu todos. Menos de 3 gols e meio na partida, em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Palmeiras. 2-0 e 1-0. Palpite, fora vence, empate anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro é o 4º e o Flamengo 1º. Nos últimos 5 jogos o Cruzeiro venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Flamengo venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Flamengo, 2-1 e 1-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Série B, Atlético Goianiense e Novo Horizontino. O Goianiense é o 13º e o Novo 10º. Nos últimos 5 jogos, o Goianiense venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Novo Horizontino venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Palpite, casa gol. Atlético Paranaense e Botafogo. O Paranaense é o 7º e o Botafogo 17º. Nos últimos 5 jogos o Atlético venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos o Botafogo empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Palpite, casa vence. Chapecoense e Criciúma. A Chape é a 11ª e o Criciúma 14º. Nos últimos 5 jogos a Chapecoense venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Criciúma venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida, em 9 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Operário e América. O Operário é o 15º e o América 8º. Nos últimos 5 jogos, o Operário empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o América venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 1 e perdeu 4.
menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 2-0 e 1-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Espanhol, Real Madrid e Celta de Vigo. O Real Madrid é o segundo e o Celta de Vigo o sétimo. Nos últimos 5 jogos o Real venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Celta de Vigo venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 5-2 para o Real, só que foi na prorrogação. Palpite, casa vence. Campeonato francês, Lille e Marseille. O Lille é o terceiro e o Marseille segundo. Nos últimos 5 jogos o Lille venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Marseille venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Campeonato inglês, Brighton contra Newcastle. O Brighton é o nono e o Newcastle terceiro. Nos últimos 5 jogos o Brighton venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos o Newcastle venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Chelsea contra Liverpool. O Chelsea é o quinto e o Liverpool primeiro. Nos últimos 5 jogos o Chelsea venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Liverpool venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 6. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado com 2 vitórias do Liverpool e um empate, 4-1, 0-0 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato italiano, Roma e Fiorentina. A Roma é a sexta e a Fiorentina, oitava. Nos últimos 5 jogos, a Roma venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, a Fiorentina venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória da Fiorentina e um empate, 5-1 e 2-2. Palpite, casa vence, empate anula. Bolonha e Juventus. O Bolonha é o quinto e a Juventus, quarta. Nos últimos 5 jogos o Bolonha venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols no segundo tempo em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Juventus venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 0.5 a HT gols na partida nos últimos 7. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 empates, 3-3 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira.
E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.